Boa tarde, pessoal do curso de Relações Internacionais da SES Unita, aqui é o professor Emerson novamente, e agora na nossa última parte do ponto 5, solução de controvérsias no comércio internacional, arbitragem da nossa disciplina de Direito Internacional do Comércio. Bem, pessoal, o procedimento arbitral, ele não necessita de advogado, mas as partes podem constituir um, se assim o desejarem. É muito comum que as partes escolham advogados, há advogados especializados, inclusive em comércio exterior, mas também pode ser um profissional de comércio exterior, relações internacionais, tá? Mas não precisa de advogado com a OAB. A sentença arbitral possui a mesma eficácia da sentença judicial e, inclusive, pode ser executada judicialmente. Isso é um detalhe bem interessante. Seguindo o parâmetro internacional estabelecido por tratados internacionais, existe uma Convenção Internacional de Arbitragem. No Brasil, a lei Marco Maciel, né, e a própria ratificação desse tratado, dessa convenção de arbitragem, estabelece que a sentença arbitral tem o mesmo valor de uma sentença emitida pelo Poder Judiciário. Isso é uma vantagem muito grande, né? Os custos do processo arbitral são geralmente devido às despesas administrativas do órgão arbitral e os honorários dos árbitros. Existem tabelas desses centros de arbitragem que definem quanto ficam os custos, né? Como o árbitro ele não é um juiz que recebe do Estado, então ele recebe das partes que dão entrada no processo. Apesar disso, geralmente os custos da arbitragem são menores do que os custos de um processo judicial, mesmo que você tenha que pagar o árbitro. Por um motivo bem simples, né? Devido à morosidade do poder judiciário, então vale a pena. Só é necessária a homologação judicial das sentenças arbitrais no Poder Judiciário, no caso, o STJ, Superior Tribunal de Justiça, não é o STF, é abaixo do STF, quando for proferida por entidade estrangeira. Então, se for proferida por entidade brasileira, ou que tenha sede no Brasil, ou que tenha uma filial no Brasil, como acontece com a ICC, não precisa homologar. Existem instituições arbitrais de caráter privado, como a Câmara de Comércio Internacional, a ICC de Paris, a Comissão Interamericana de Arbitragem Internacional, a American Arbitration Association e a London Court of Arbitration. Então, todas são entidades internacionais que atuam na arbitragem. A mais conhecida é da Câmara de Comércio Internacional de Paris, né? Inclusive, não só em Paris, é o principal. Eles têm em São Paulo também uma Câmara Arbitral. Por outro lado, existem também instituições arbitrais criadas por instrumentos interestatais, por exemplo, a Corte Permanente de Arbitragem de Haia e o Centro Internacional para a Solução de Controvérsias Relativas aos Investimentos, ICSID. Essa Corte Permanente de Arbitragem de Haia ela é bem antiga, né? Ela foi criada em 1999, tendo por missão a facilitação da arbitragem e das demais formas de solução de conflitos entre os Estados, prestando-se também ao desenvolvimento da cultura dos meios não adversariais de solução de conflitos nas relações interestatais. Essa Corte Permanente de Arbitragem ela atua tanto na arbitragem em relação a entes públicos, entes estatais, quanto também entes estatais e entes privados. E ela foi fundada em 1999, né, funciona no mesmo palácio da Corte Nacional de Justiça, que é o Palácio da Paz, lá em Haia. A IC, perdão, SID, por sua vez, ela trata de solucionar os conflitos existentes entre um investidor estrangeiro e um determinado estado, né? Estando vinculada à estrutura do Banco Mundial. Então, ela é ligada ao Banco Mundial, tendo sido criado em 1966. O centro é um instrumento relevante para assegurar aos investidores estrangeiros, nos respectivos estados, o cumprimento de certos parâmetros de transparência, segurança e previsibilidade. Então, pessoal, esse centro aqui ele trabalha justamente para resguardar e para servir de um ambiente imparcial para questões que envolvam estados soberanos e investidores estrangeiros, tendo aí vinculação ao Banco Mundial. Por fim, para a gente encerrar esse ponto 5, segundo Camila Capuccio, a arbitragem internacional é não somente um recurso para a solução de conflitos, mas inclusive dimensão integrante da denominada nova lex mercatoria. A gente já falou sobre lex mercatoria na primeira unidade, né? A lex mercatoria são normas criadas pelos próprios integrantes do comércio internacional, né?
Atualmente, a gente tem um grande exemplo aí das escolas Incoterms, e a própria arbitragem internacional faz parte desse sistema de resolução de conflitos que não tem a interferência estatal direta, tá? O Estado ele reconhece, claro, as sentenças arbitrais, mas, inclusive, nota, a sentença arbitral não precisa ser mais homologada, pelo Poder Judiciário, a menos que seja emitida por uma entidade que não funcione no Brasil. Então, com certeza, as câmaras arbitrais elas funcionam dentro desse contexto da lex mercatória, e a lex mercatória também é a base da legislação aplicada por essas câmaras de comércio exterior. Bem, pessoal, aqui encerramos. As referências nós temos o livro da Camila Capuccio, que é o mais atualizado da área. Temos na Biblioteca Digital da SES o livro da Andréa Limani, Boasson Mota. é, e temos o livro também do Luciano Tim, do Rafael Ribeiro e da Ângela Estrela, que é um livro muito bom, né, que a gente recomenda bastante. Então é isso, pessoal. Fico à disposição de vocês, como sempre. Até a próxima. Tchau, tchau.